Fala pessoal, tudo certo? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Termodinâmica aplicada em Engenharia Química 2. Nessa aula eu vou fazer um resumo para vocês das equações de estado que nós vimos aqui na disciplina. Basicamente, nós vimos duas famílias de equações de estado. A equação do virial, representando uma dessas famílias, e as equações de estado cúbicas, que representam esse outro grupamento de famílias de equação de estado aí. Vamos fazer uma análise aqui comparativa do uso dessas equações, rever as principais características de cada uma dessas equações de estado, para que a gente entenda melhor suas aplicações. Vamos começar falando sobre a equação do virial. A equação do virial é escrita como expansão em série de Taylor, onde PV dividido por RT é igual a 1 mais BV mais C dividido por V ao quadrado mais D dividido por V ao cubo, onde V é o volume molar, T é a temperatura, e B, C e D são os coeficientes do virial. Nesse caso, como a gente viu lá na aula, a gente vai trabalhar com a equação do virial truncada no segundo termo, tá? Então a gente só vai trabalhar com o coeficiente B, que é o segundo coeficiente do virial. Escrevendo a equação nesse formato, a gente tem que Z vai ser igual a PV dividido por RT, que é igual a 1 mais BV. Isso aí tudo é igual a 1 mais BP dividido por RT, onde o termo B, que é o segundo coeficiente do virial, pode ser determinado pela expressão R, temperatura crítica, dividido pela pressão crítica, que multiplica B0 mais o fator acêntrico do nosso componente ali, o ômega, que multiplica B1. Os valores de B0 e B1 podem ser determinados pelas expressões abaixo apresentadas. O B0 é 0,083 menos 0,422, dividido pela temperatura reduzida elevado a 1/6, e o B1 é igual a 0,139 menos 0,172, dividido pela temperatura reduzida elevado a 4,2, onde a temperatura reduzida é definida como a temperatura do sistema dividida pela temperatura crítica. Com essas equações, a gente consegue aplicar a equação do virial e determinar o comportamento aí de um gás, né, dentro de um sistema, para que a gente consiga analisar os efeitos combinados aí de pressão, volume e temperatura, que é a principal função de uso de uma equação de estado. Vamos passar então às equações de estado cúbicas, né? Essas equações são uma família muito maior, obviamente, do que a equação do virial. Aqui a gente tem inúmeras equações que representam esse tipo de família de equações de estado. As mais comuns e que a gente vai utilizar com mais recorrência na disciplina são as equações de Peng-Robson, Swabber-Lidlich-Cohn. Mas aqui, por questões de simplificação, eu vou trabalhar com vocês com a equação de Van der Waals. Foi a primeira equação de estado cúbica aí proposta. Ela é definida como P igual a RT dividido por V menos B menos A dividido pelo volume ao quadrado, onde B é uma constante maior do que zero, A é também uma constante maior do que zero, T é a temperatura e V é o volume molar. R é a constante universal dos gases. Com essa equação, a gente tem alguns significados físicos para os termos. O termo B, que é essa constante maior que zero, ele tem uma relação direta com o volume que as moléculas ocupam, enquanto o termo A tem uma relação direta com as interações intermoleculares que acontecem entre as moléculas envolvidas dentro do equilíbrio que a gente está estudando. O A ele pode ser determinado também a partir de dados de temperatura crítica, pressão crítica, constância dos gases, como sendo 27 R ao quadrado, TC ao quadrado, dividido por 64 PC. E o B pode ser determinado como RTC dividido por 8 PC. Com essas equações a gente consegue representar aí equilíbrios, né, para componentes puros dentro do uso da equação de estado de Van der Waals. Aqui eu vou fazer um cálculo muito simples para o dióxido de carbono, que tem dados de pressão crítica de 73,9 bar e temperatura crítica de 304,2 Kelvin. Com esses valores eu consigo determinar o valor de Azinho e Bzinho. O Azinho vale 3,652 litro ao quadrado bar por mol ao quadrado e o B vale 0,04278 litro por mol. Para um sistema composto por dióxido de carbono a temperatura de 275 Kelvin com volume de 0,20 litro por mol, a gente consegue determinar que a pressão do sistema é 114 bar, se a gente calculasse ele utilizando a equação do gás ideal, e ele vale 54,1 bar se a gente determinar o valor dessa pressão utilizando a equação de estado de Van der Waals. Essa diferença entre as pressões está diretamente relacionada com as interações de atração que acontecem entre as moléculas dentro dessa condição de equilíbrio. Observem que a gente está em um sistema de temperatura baixa, por isso temos uma determinada não idealidade relacionada com esse sistema, de forma que a equação de Van der Waals nos traz uma pressão aí muito mais próxima do que a gente teria na realidade para esse sistema calculado nessas condições específicas aí apresentadas do que
no uso da equação do gás ideal, que é muito mais simplista e não considera esses efeitos de interação intermolecular, de volume e esfericidade das moléculas, como é o caso das equações de estado cúbicas. Espero que esse resumo seja útil aí, pessoal, que traga essa ideia de aplicação, de diferença dentre dessas famílias de uso das equações de estado. As equações de estado cúbicas, conforme eu disse lá na aula, são equações de fundamentação semi-empírica, então a aplicabilidade dela muitas vezes vocês vão ver que vai estar relacionada com características específicas dos sistemas, mas é a principal família que a gente vai usar de equações de estado por essa habilidade de representar muito bem uma ampla gama de sistemas. A gente se encontra então na próxima aula, atividade da nossa disciplina. Até lá!